É uma honra estar aqui. A seus diamantes, a toda a sua linha de patrocínio, obrigado por me convidarem. Esta noite vou compartilhar com os empresários não só a experiência que tenho tido neste negócio, mas também os elementos mais importantes que eu acredito que vocês, empresários, devem ter para poder, no mínimo, conseguirem ser diamantes. Então, isso é o que vamos fazer esta noite. Eu vou lhes transmitir o que no meu sentir, pois faz que um empresário corra e chegue no nível de diamante. Nós temos um privilégio nas mãos. Nós temos não só o privilégio, pois com as características que tem este negócio de ser o mais poderoso, o mais potente. Eu sempre começo comentando com as pessoas que este negócio, vocês sabem que está no ranking mundial na indústria do network marketing como o número 1. E a indústria como tal do network marketing é a tendência da economia para o futuro. É a tendência mais importante da economia para o futuro. Há um elemento importante que eu entendi quando comecei a fazer este negócio. Eu quero dizer principalmente aos convidados que fazer este negócio hoje em dia, não este somente, mas fazer um negócio nesta indústria não é opcional. Fazer um negócio hoje em dia nesta indústria não é opcional. É uma necessidade imperativa, por uma razão suficientemente poderosa que eu vi, pois quando eu estava procurando uma oportunidade e vi este negócio. E essa primeira razão eu quero explicar melhor para vocês. É entender em qual momento histórico nós estamos vivendo. É muito importante que entendamos em qual momento histórico estamos vivendo. E o momento histórico que nós estamos vivendo no mundo é que evoluímos de era. Simplesmente evoluímos de era. Kiyosaki, numa das obras que me impactou quando eu pus no desenvolvimento do estudo deste negócio, uma obra que se chama Escola de Negócios. Lá diz Kiyosaki, o mundo tem assimilado bem a ideia de que acabou a era industrial e que entramos oficialmente na era da informação. Ele diz, mas os negócios em rede, os negócios de network marketing que operam sem empregados e que operam sem infraestruturas e sem grandes investimentos são a máxima expressão da era que estamos vivendo, que é a era da informação. Ou seja, que quando ele diz que o mundo assimilou a ideia de que acabou a era industrial, eu me pergunto, realmente o mundo assimilou a ideia de que acabou a era industrial? Eu acredito que ele sim já assimilou. Quando a gente lê o livro e lê com a tremenda claridade que ele fala aí, pois a gente vê que ele sim o assimilou de forma contundente. E por que eles falam isto? Por uma razão muito simples. Porque vejam, quando acaba o poder na era agrícola, tinha os que tinham as terras. O poder na era industrial o tem os que tinham o capital. Nas duas eras, na era da agricultura e na era industrial, os que não têm a terra na era agrícola e os que não têm o dinheiro na era industrial, o que nos tocou fazer? Ou o que lhes tocou fazer? Trabalhar para outro e se escravizar. E na era da informação acontece algo muito importante. O que há é um fluxo e um manejo da informação. Quem maneja a informação na era da informação, disse Drucker, tem o poder. Quem maneja a informação na era da informação tem o poder. Mas vejam o que aconteceu quando vai acabando a era industrial. O que foi que fez a era industrial? A era industrial empacotou tudo. Gravatas em série, relógios em série, ternos em série, sapatos em série, pneus em série, perucas em série. Tudo fizeram em série. Série. Pêssegos enlatados em série. Todos temos visto isso, carros em série. E vejam o que aconteceu. A educação, que foi o elemento durante toda a história e tem sido e segue sendo o mais importante para desenvolver os seres humanos, também a empacotaram na era industrial.
Então empacotaram médicos em série, advogados em série, psicólogos, jornalistas, sociólogos, antropólogos, etc., etc., em série, como se fossem salsichas. Igualzinho como se fossem salsichas. Para ser advogado, 10 semestres. E você faz isto, essa gincana para completar. No primeiro você estuda isto, no segundo aquilo e no terceiro um processo industrial. E todos começamos a ir a esse processo industrial. Então veja o que aconteceu. Começaram a fazer médicos, advogados, enfermeiros, psiquiatras, etc., etc. E fazem. Salsichas. E já ninguém quer comer as salsichas. E seguiram fazendo. E seguiram fazendo salsichas. E então, o que é que está acontecendo? Que o mercado está inundado. E as pessoas dizem, não encontramos emprego. Não há nada para fazer. Já ouviram essa frase? O pai manda seus filhos para a faculdade e terminam estes garotos formados e então vão trabalhar. Ok, claro, há vagas de um salário mínimo. E o garoto diz, meu pai, não achei nenhum emprego, ou seja, ninguém quer me comer. Quem mandou ele se tornar salsicha? E não é que eu seja contra a educação, sou contra a salsicharia, ok? Não é a mesma coisa a educação e a carreira, ok? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não ser educado e não ter uma carreira. Não é a mesma coisa. A educação não tem nada a ver com as carreiras. Para que eu lhes trago até aqui? Para que entendamos uma coisa muito importante. Uma das razões suficientemente poderosas, e talvez a mais poderosa, é que neste negócio da Amway, você, convidado, tem a possibilidade de desenvolver uma carreira para enfrentar a era da informação que estamos vivendo. Essa foi a razão mais importante. Porque eu também me tornei uma salsicha 2 vezes. Ou seja, não vão pensar, é porque ele não foi para a faculdade. Eu fui 2 vezes. E a última que estava fazendo era um doutorado. Ou seja, estava me tornando uma linguiça. Sim, cervejeiros. Então, eu lhes dizia que qual é o problema? O problema é que isso estava bem para a era industrial. Claro que era espetacular fazer uma carreira na era industrial, porque a empresa, a indústria requeria empregados. Não é que a faculdade seja ruim e que você diga, não, mas que coisa, nos tornaram salsichas. Não. Esse era o produto da era industrial. O grande problema é que não querem mudar. A mudança é lenta demais, mas eu, como ser humano, não posso esperar que isso mude. Eu tenho que mudar. Universidades tipo salsicha vão existir? Sim. Dentro de 200 anos seguirão existindo tipo salsichas. Quando Galileu aperfeiçoou o microscópio de Hans Lippershey e viu o universo e percebeu que a Terra não era o centro do universo, ele começa a dizer isso e começa a escrever livros sobre isso e começa a falar em público que a Terra já não era o centro do universo e estava tão impactado Galileu. Galileu era professor da Universidade de Pisa. O demitiram. Como um professorzinho da universidade ia dizer que a Terra não era o centro do universo? E o demitiram. E o coitado do Galileu já tinha mais de 60 anos e foi para sua casa sem seu trabalho do qual vivia. E se foi na pobreza continuar trabalhando. E lembrem que quando o Tribunal da Inquisição o chamou para lhe dizer que a única salvação que você tem para que não lhe cortemos a língua vivo, porque iam fazer com ele como a Giordano Brunet, o iam colocar num local público, iam colocar uns foguinhos embaixo dele e o iam pendurar e iam lhe cortar a língua em público. E lhe disseram, Senhor Galileu, se você
se arrepende do que disse, não o queimamos. E ele disse, poxa, bem interessante. E disse, ok, eu me arrependo. A Terra segue sendo o centro do universo e ponto final. Lhe disseram, ponto, pode ir embora. E ao sair do tribunal, ele disse, mas que se move, se move. Galileu é o pai da astronomia moderna, com essa besteira que disse lá, quando nem sequer tinha começado a era industrial. E sabiam vocês que o que disse Galileu, onde quero chegar com isto? Sabem quanto demoraram as universidades e o modelo educativo para assimilar que a Terra não era o centro do universo? Perto de 150 anos. O sistema educativo demorou 150 anos entendendo, ou melhor, tinham morrido todos. Morreram todos e já os filhos nasceram e disseram, pois a Terra não é mesmo o centro de tudo. Peraí, como esses estavam tão doidos dizendo que a Terra era o centro do universo? Ou seja, o que quero lhes dizer? Que o fato de que tenham dito a nós que estudando uma carreira íamos conseguir o que quiséssemos, não é tão certo. E vim com tudo isto lhes comentar que nós, neste negócio, temos um programa educativo que não é nada mais e nada menos que fazer uma carreira de uma excelente e uma altíssima qualidade profissional e humana para enfrentar a era da informação. Então eu, com as 2 carreiras que tinha feito e com as pós-graduações que eu tinha feito, eu não era competitivo. Sabem como me tornei competitivo? Com a informação que tem este negócio. Quem iria imaginar isso? Um negócio que me apresentam 12 anos atrás e eu não enxergo porque me mostraram somente os produtos. Hello! E como me mostraram os produtos, eu não entendi que aqui podia fazer um negócio profissional e construir um futuro importante. E essa informação que está no modelo educativo deste negócio foi o que fez que em 4 anos eu conseguisse, para mim, o que em 25 anos de educação não tinha conseguido. Acreditam que é poderoso? É tremendamente poderoso, um programa educativo tremendamente poderoso. Bem, de nada serve se uma pessoa é altamente, por exemplo, um cirurgião cardiovascular. Respeitável? Claro, mas em termos técnicos é semelhante a um encanador, porque o encanador também tem que saber um pouco de coisas. Uma artéria é como uma canalização, ou seja, é como um cano. Igualzinho, é técnica. O óleo tem técnica. O que é que faz o profissional quando o estuda? Estuda a técnica. O que eu fiz quando estudei direito? Estudei a técnica. O que faz o piloto para pilotar um avião profissionalmente? Estuda a técnica. Mas de nada vale a técnica se não há o emocional. Então vocês, os novos, os convidados que estão aqui esta noite, os empresários, todos nós o que estamos é sendo convidados a participar de um modelo educativo que se encarrega de desenvolver em nós a máxima inteligência que temos para sermos pessoas bem-sucedidas. Atenção, não para sermos ricos, para sermos pessoas bem-sucedidas. Não é a mesma coisa ser rico e ser uma pessoa bem-sucedida. Não é a mesma coisa. Quando se fala de uma pessoa bem-sucedida, se fala de uma pessoa mais ou menos integral. E eu vou fazer um pequeno exercício aqui com um convidado que esteja por aqui perto. Aqui há algum convidado perto? Como você se chama? Jennifer? Vejam, a Jennifer, quando entra neste negócio, lhe falam que há um programa educativo e Jennifer vai ler um livro cada mês. Venha a um seminário como este, onde um esmeralda ou diamante vai lhe ensinar o mais importante do negócio. Cada 8 dias vai a um auditório, a uma orientação empresarial, onde vai ver um empresário bem-sucedido e onde vai se reunir com empresários bem-sucedidos. E vai a uma grande convenção, onde empresários bem-sucedidos a nível mundial e da Colômbia vão lhe ensinar. Bem, Jennifer, veja o que acontece com você. Em um ano, você leu 12 livros. Você foi a 52 orientações empresariais. Você foi a uns 8 seminários de desenvolvimento como este. Ouviu 70 CDs
de esmeraldas e diamantes que te falam de prosperidade e de sucesso e de ser empresário. E você foi a convenções de caráter internacional para te fortalecer como empresária. Pergunta: teu cérebro está igual dentro de um ano, Jennifer? Não? O cérebro da Jennifer não está igual dentro de um ano. Sabiam vocês que na educação tipo salsicharia há pessoas que se formam numa carreira e nunca leram um livro sequer? Vocês sabiam isso? Eu me reunia com grupos universitários quando eu era reitor desta universidade e na minha onde estudei, e via que tinha advogados que se formavam, e não um, nem dois, nem três, um monte, sem ter lido um livro só. E essa cultura é tão profunda na universidade que uma vez um professor de alto nível nos disse: vou lhes deixar esta parte do livro para que a leiam, agora na Semana Santa. E ficou olhando o livro de cima para baixo e depois disse: não, melhor leiam só 4 páginas para que tenham tempo de descansar. Ou seja, o apoio à vagabundagem total. Como você tira um título? Muito simples. Você senta, copia, passa num rascunho que esteja a limpo nos livros, repete tudo num teste. E se você faz o mesmo durante 5 anos, você se forma. Qual é o problema? Que a cuca continua a mesma. Saímos com o título, mas a mesma cuca. Emocionalmente, seguimos com a mesma cuca. Então, a Jennifer vai ler 12 livros. 12 livros, Jennifer, no mínimo, porque vão lhe recomendar extras. E a pessoa que se vicia nisto vai mudar nela um elemento que nos seres humanos marca a diferença entre os bem-sucedidos e os fracassados, entre os pobres e os ricos, que se chama a atitude. Esse é o segredo para ser empresário. E por que eles falam que é a coisa mais importante que tem os bem-sucedidos? A atitude é o elemento que marca a diferença entre uma pessoa e outra. E vou lhes contar algo que me impactou. Uma vez lendo uma biografia de William Bennett, que foi o assessor do governo de Clinton, e escreveu uma biografia espetacular falando das virtudes. E eu me lembro que tinha feito uma entrevista com o filho de Thomas Alva Edison. Ele tinha feito uma entrevista. Charles Edison se chama. Ele fez a entrevista e lhe perguntou: o que era que você mais admirava do seu pai? Ele disse: o que eu mais admirava do meu pai era a atitude que ele tinha. Então William Bennett lhe pergunta, ele diz: nos fala um pouco disso. E ele disse: olha, meu pai me impressionava com a atitude que ele tinha. O acontecimento mais importante que lembro é que uma vez em Menlo-Park, meu pai já tinha mais de 65 anos. E pegou fogo toda a fábrica onde tínhamos trabalhado e que ele tinha construído durante toda a sua vida. Pegou fogo. E os bombeiros da região foram e tentaram apagar o incêndio e não conseguiam, e isso aumentava mais e mais, e todos os empregados se dispersaram na fábrica. E então eu estava no último andar do prédio, e eu sabia que meu pai ou tinha se queimado ou estava completamente triste porque acabava de perder tudo o que tinha construído durante sua vida. Lembre que ele era um empresário da indústria. E disse: e olhei pela janela do prédio e vi meu pai que passou lá embaixo. E ele disse, e meu pai me chamou e me disse: Charles, pai, cadê você? Estou aqui, filho, estou bem. Rápido, vai e chama a tua mãe para que venha e não perca o espetáculo das chamas que não se apresenta todos os dias. Fala que venha, fala para tua mãe vir aqui, para que não perca esse espetáculo das chamas que não se apresenta todos os dias. Disse, isso me impactava do meu pai. Descemos para o primeiro andar, nos reuniu a todos os empregados da fábrica e nos disse: não se preocupem que quando coisas assim acontecem, os bancos nos perseguem para que nos emprestem dinheiro. Disse, e aos 10 minutos meu pai dormiu numa mesa de cimento frio. E dormiu profundamente. Disse, isso me impactava do meu pai. O que tinha de riqueza Thomas Alva Edison? A atitude. O que Thomas Alva Edison tinha era uma atitude brilhante.
A professora o tinha rejeitado quando era criança, na sua infância. O tinha rejeitado a professora porque o garoto era muito motolita. Não ficava sentado. O garoto não ficava quieto ouvindo a aula da professora. Então a professora falou com a diretora e lhe disse que Tomás Alva Edison não era apto para a educação, que era uma criança retardada, que era uma criança boba para a educação. E o expulsaram. E sua mãe, a dele, a de Tomás Alva Edison, lhe comprou umas cartilhas e as deu a ele. E ele foi a um trem velho e começa a fazer experiências e pequenos incêndios. E começou a descobrir. Fez mais de 1000 inventos durante toda a sua carreira. E sabem o que fez o Congresso dos Estados Unidos? O Congresso dos Estados Unidos o declarou numa sessão solene como o cérebro mais brilhante que tenha vivido na América do Norte nessa época. O que fez a diferença? A inteligência emocional que tinha Tomás Alva Edison, a inteligência emocional que tinha Tomás Alva Edison, a atitude que tinha ele diante da vida. Essa é a maior riqueza que você e eu encontramos neste negócio, que este negócio nos ajuda a transformar a atitude que temos diante da vida. Quando nós conseguirmos transformar a atitude que temos diante da vida, podemos transformar o entorno que há na nossa frente. Isso é o que acontece. Isso é o que vem acontecendo. Eu quero lhes contar um elemento. Quando eu acabo o 2º grau, eu quero ir a Popayán para estudar e ligo para um velho amigo que morava lá. Ele estava estudando cirurgia e eu lhe digo, eu quero ir para Popayán porque eu tinha visto que Popayán tinha faróis e ruas de pedra e era romântico. E aí tinham morado poetas e escritores e heróis da pátria. E eu queria morar lá. E lá estava uma das melhores faculdades da Colômbia. E eu queria, e tinham me dito que o sol saía somente para Popayán. Numa revista dizia que o sol saía somente para Popayán. Eu disse, não, então eu quero ir para lá. E eu liguei para este amigo, ele disse que eu ia para Popayán. E ele me disse, você vai vir para Popayán? Eu disse, sim. E ele me disse, e o que você vem fazer aqui? É um vilarejo frio e as pessoas são chatas. Me disse, olha, os muros são tão frios que quando você vai para a aula faz um frio horrível. Antes de você chegar, quando você vai pelo Parque Candas, a neblina desce e sobe e te contempla e faz um frio horrível. E disse, você vai para a aula e os muros, esses grossos coloniais, são como se você estivesse numa freezer. Disse, lá pelas 9 horas vai se dispersando essa neblina e começa a fazer um sol escandaloso. E lá pelas 11 da manhã começa a cair chuva. E disse, lá pela 1 cai granizo e pela tarde treme. Quando eu vou para Popayán, encontro uma cidade exatamente igual ou muito melhor do que eu tinha visto na revista. E começo a encontrar pessoas tão espetaculares, tão especiais, um ambiente impressionante. Então, o que era que tinha essa pessoa? Uma má atitude. Tinha má atitude. Se esse médico tem má atitude com sua carreira, não é um médico bem-sucedido. Tinha má atitude com a cidade, ok? Tinha má atitude. Bem, o mesmo acontece com este negócio. Por isso eu sempre tenho insistido. Se o negócio como tal, se nós temos os melhores produtos do mundo, a melhor empresa do mundo, a indústria de ponta no mundo, qual é o problema então? Por que as pessoas não se tornam diamantes? Pela atitude. Por uma razão muito simples. Lembrem aquela velha história onde estão 2 pedreiros que estão numa cidade aí assentando tijolos. E chega um visitante e lhes pergunta, vocês o que estão fazendo? E responde um, eu estou aqui assentando tijolos. E o outro lhe responde, estamos construindo a catedral desta cidade. A melhor catedral que tinha existido numa cidade. O que muda? A atitude. O mesmo acontece neste negócio. Quando eu entrei neste negócio, comecei a dimensionar o que podia construir. E me diziam em Popayán, quando eu comecei este negócio,
muitas pessoas, muito poucas pessoas queriam saber da Emily, porque não a conheciam, não sabiam o tipo de empresa que era. E um dia eu mostrei o plano para um odontólogo, assim desses que se acham. E então ele me disse, isso é a Emily? E eu disse, não. Não tem nada a ver com a Emily. E ele disse, mas como assim que não é? Mas aí está dizendo Emily. E eu disse, não, isso não é. Deixa que eu vou já para tua casa. Então vou para a casa dele e ele disse, não, isso não tem nada a ver com a Emily, não se preocupe. Então ele ficou como bravo comigo, vai e entra na internet e me diz, mas olha, também na internet. E eu disse, não, não tem nada a ver com a Emily. E ele fica um pouco mais bravo e me disse, então tá, então me explica como é que é isso. E eu disse, não tem nada a ver com a Emily que você tem na cabeça. Bom, e a história é muito linda, porque a pessoa já se qualificou e ama este negócio. E me disse a esposa deste odontólogo, ela disse, uau, que negoção! Que negoção que estamos fazendo. Obrigado por ter se comunicado assim com a gente. Tudo tem seu momento. A atitude dele estava contaminada, ok? A atitude. Eu tinha que mudar sua atitude. Senhores, este é um negócio de atitude. Esse é um negócio de mudar a atitude. Sabiam vocês que tudo o que acontece na pobreza e na riqueza é que nós temos atitudes erradas sobre o mundo que nos rodeia e sobre as coisas. Um dos elementos que tem me impactado sempre é ver como um povo como o Japão, por exemplo. Agora em Buenos Aires me reuni com uma japonesa linda, uma mulher espetacular e tirei dela muita informação porque eu admiro muito essa cultura. E lhe perguntava sobre o Japão. E vocês sabiam que o Japão, a única coisa que tem é água e japoneses? Não tem mais nada. Como lhes parece que o Japão tem somente alimento para 3 dias? Não tem mais. Se lhe cortam o fluxo de alimentos, no 4º dia o Japão começa a sentir fome. Só tem provisão de alimentos para 3 dias. Como essa é a realidade deles, então começaram a fabricar televisões e nos colocaram a assistir televisão. Ponto. Então agora todo mundo está assistindo televisão, tem geladeira de lá, tem chips, tem memórias, tem computadores, tem tudo de lá. E eles trocam isso por comida. O que eles têm de diferente de nós? A atitude que eles têm diante da vida. Eles são capazes de transformar o meio onde vivem. Ou seja, que a pobreza num país como a Colômbia, se podemos falar disso, não está no país. Está na nossa cabeça. A pobreza de um país está na cabeça das pessoas que vivem nesse país. Eu sempre digo que também me tornei diamante para que tivesse um pobre a menos. Quando nos tornamos diamantes, há um pobre a menos no país. Logo, se um país tem a mente de boa atitude e tem mente rica, o país é rico. Essa é a transformação que tem que ser feita num país. A mesma comissão de sábios, quando se reúnem em 1991, diz: as condições na Colômbia estão propícias como nunca para uma mudança social. Disse, e a educação será um instrumento-chave. Disse, mas não é a educação tradicional, ou seja, não é a tipo salsicharia. Disse, o que precisamos é de uma educação que vá desde o berço até o túmulo. O que precisamos é uma educação que seja inconformada, de reflexão. O que precisamos é uma educação que nos inspire uma nova forma de pensar e que nos inste a descobrir quem nós somos numa sociedade que se ame mais a si mesma. Isso era o que dizia a comissão e isso é o que nós temos neste negócio. Um modelo educativo, um programa educativo diferente, capaz de transformar a vida das pessoas desde o berço até o túmulo. Vocês sabiam? Quando eu descuido o cultivo da atitude, comecei a fracassar. Comecei a fracassar na vida quando descuidei o tema de cuidar da atitude. E bem, o assunto da pobreza é um assunto tremendamente de atitude. Nós o que fazemos é que quase tudo o que pensamos no geral é negativo.
Quase tudo o que pensamos no geral é negativo. É impressionante. E há uma obra que se chama A Mágica de Pensar Grande, que é espetacular e diz que o cérebro tem 2 poderes espetaculares. O cérebro não era tão poderoso como nos tinham dito em termos de que faz maravilhas sem a gente. Não. É uma máquina poderosa que a gente controla e ponto final. É uma máquina meio boba que faz o que você lhe ordena. Então diz, se você diz ao cérebro, eu acho que não consigo fazer isso, o cérebro diz, a senhora me chamou? E ele diz, sim, isso é certo, isso você não consegue fazer. E começa a procurar elementos em toda a sua história pessoal para provar que você não consegue fazer isso. Porque você deu essa ordem ao seu cérebro. Diz, mas assim mesmo acontece o contrário. Se você diz ao seu cérebro, eu vou fazer isto, e você acredita, sai esse poder e diz, o Senhor me chamou. E começa a procurar todos os elementos que há dentro de você para que você possa tornar isso realidade. Ou seja, que nós simplesmente o que fazemos é uma perversa utilização do mais poderoso que temos, que é como usar o que temos no cérebro. O grande problema é que, como não temos um programa educativo para desenvolver essas habilidades, quando morremos, entregamos o cérebro novinho para a terra. Não o estreamos porque não houve um elemento. E no cérebro, a melhor parte que desenvolve esse programa educativo é o problema da inteligência emocional. E essa atitude tem a ver com a pobreza. E a atitude sempre está orientada a como nós vemos o dinheiro, ou como nós vemos a pobreza, ou como nós vemos a riqueza. Vou lhes contar algo que me encantou lembrar, porque quando eu era reitor, me lembro que uma vez, imaginem quanto pode ganhar um reitor numa cidade pequena. Não era muito. Uma vez eu fui a um shopping, Unicentro, em Cali, e passei assim por um shopping, por um local bonito, e encontrei um relógio que eu gostava. Então perguntei da menina quanto custa o relógio e me disse, custa $3.000. É inacreditável! Eu não disse isso, claro, mas eu fui para casa pensando, é inacreditável! $3.000 um relógio? Haverá gente tão louca que compre isso? Como é possível que exista gente tão descontrolada com o dinheiro? É por isso que o mundo está assim. E havendo tanta gente morrendo de fome. E assim fui embora para minha casa. Eu entrei neste programa educativo, li A Mágica de Pensar Grande, Como Ganhar Amigos, Pense e se Torne Rico, Escola de Negócios, Pai Rico, Pai Pobre, Queremos que Você Seja Rico, e outras coisinhas. E comecei a trabalhar um negócio, e a trabalhar um negócio, e a trabalhar um negócio. E quando o negócio começou a crescer, começaram a chegar uns bônus, e vejam o interessante, a mente já tinha começado a mudar, e voltei a passar pelo mesmo shopping, e é incrível, voltei a ver o relógio, e perguntei, quanto é que custa o relógio? Tinham-se passado 2 anos, e me disse, $3.300. E eu pensei só comigo, está com um bom preço? É incrível. Automaticamente eu pensei, tem um bom preço. Sim, é uma boa loja. Vai tentar explicar para sua família que isso tem um bom preço. Tente explicar na sua casa que isso tem um bom preço. Tente explicar para as pessoas que moram com você que você comprou um relógio de $3.300 e que você achou um bom preço. Eu ia no carro e eu pensava assim, e eu como que melhor vou guardar isto? Eu melhor o guardo num cofre e o pego lá quando eu for mais livre financeiramente. Mas no carro ia dirigindo e pensava, está com um bom preço. Está com um bom preço. E aí eu comecei a entender, pois que realmente na vida não há nada caro nem barato. O problema é que não temos dinheiro. O que está mudando na gente? A atitude que a gente tem diante do dinheiro. É a atitude que temos diante da riqueza. Vocês perceberam? Claro, na época aquela, antes de cultivar a atitude, vejam que quando a gente tem uma atitude assim normal, o que a gente anda é procurando pedir desconto. Andamos sempre na onda do descontão.
Perceberam que, no geral, as pessoas comuns vão a todo lugar e pedem desconto, e desconto, e desconto, e desconto. Faça mais barato para mim, e desconto, e vão até a galeria. Aqui se diz galeria também, não é verdade? A praça do mercado, pronto. Vamos até a praça do mercado e pedimos um desconto, um desconto, um desconto. Deixa a cebola mais barata, me dê desconto no feijão, um desconto aqui na macaxeira, na banana, me dê um desconto, um desconto. Não tem problema que seja podre, mas dê um descontinho. Ou seja, queremos levar o lucro do outro. Estamos tão pobres nessa cuca que acreditamos que se compramos isso pelo preço de custo, o outro vai ganhar algo. E então queremos levar o lucro do outro. E vocês sabiam que há pessoas que dão até o lucro? Dizem, no lugar de que fique podre a banana, então tá, leve embora isso, senhora. Ou seja, deixam assim, senhor, um pensamento de riqueza é, quanto custa isso? Tanto? Ok, me dê aqui. E que você se alegre porque o outro está ganhando. Que você se alegre porque o outro ganha. Quanto ganhou a senhora quando vendeu isso? Tanto. Que legal. Que legal que ela tenha lucrado isso e que eu tenha conseguido comprá-lo. Porque com isso vão viver seus filhos. Não é verdade? Vejam que é um efeito da solidariedade. Quando você compra algo, está dando a oportunidade de que outro ganhe, senhores. Claro, mas com isso vão viver os filhinhos dessa senhora. Com isso eles vão comprar talvez uma roupa. Com isso eles vão comer. Não lhes parece que a gente teria que curtir o fato de poder comprar? Mas nisso não nos educaram. Nós vivemos descontando, descontando e descontando. Ou seja, quanto lhe damos na cabeça ao outro melhor, se eu consigo sem que ele perceba melhor. Ou seja, pedir tanto desconto e esperar que nos vendam quase de graça é quase como roubar isso. Ou seja, daí a dizer, tomara não perceba, falta muito pouco. Isso tem a ver com o pensamento, tem a ver com a atitude que nós temos diante da pobreza. Senhores, se as pessoas não cuidam da atitude, a atitude começa a se degenerar, porque a situação lá fora nos sufoca e então começamos a nos degenerar na atitude. Tem visto empresas que, se não cuidam da atitude, seus gerentes, se não cuidam da atitude, os diretores, quando tem uma crise, o que dizem? Vamos fazer um corte. E cortam. E aumenta a crise. Vamos fazer mais um corte. E aumenta mais. Vamos fazer mais. E quando percebem, ai, fiquei só eu. Vou me autocortar. Fechemos tudo. Falimos. Senhores, pensavam como pobres. No lugar de ter criado outra estratégia para crescer, começaram a se ajustar. Façamos um exemplo com você. Imagine que você tenha pobreza. Imagine só na mente. Então vejam que se a gente não cuida da atitude, quando não temos como comprar carne, começamos a acreditar que a lentilha é melhor. Não é verdade? Sim, que a carne é dura porque dá reumatismo. Quem disse isso? Não. Sim, vejam, a lentilha é muito bom. Vejam, eu encontrei um livro onde as lentilhas eram consumidas pelos egípcios. Que conta, meu filho. Pare com isso. Não, que o tomate das árvores é espetacular. Sim, mas 4 vezes na semana, fala sério. E começamos a pensar coisas. Vejam que eu vivia comprando carros que economizassem gasolina. E as pessoas então dizem, não. Isso de comprar roupa nova, mas podemos conseguir roupa boa. Usadinha mais boa. Isso de andar comendo assim coisas exclusivas, não. Vamos diminuir, vamos comer um pouco menos. Vamos ser mais controlados. Essa ideia, se você não cuida da sua atitude e a deixa seguir avançando, então dizem, olha, mas se tem muita gente que nem toma café da manhã, não é verdade? Sim, eu vejo pessoas que não tomam café da manhã e nada acontece.
Ninguém morre porque não tomou o café da manhã. Um bom almoço com lentilhas já está bom. E vejam, de noite quase ninguém come, porque temos que estar bem light. Então todo mundo diz, ok. Se deixam avançar essa atitude, depois dizem, com o almoço somente? E adivinham como terminam? Morrem. Podem morrer de fome. Já a última que lhes resta é sair com um mate no semáforo, porque a atitude desceu tanto. Então vejam, onde está a riqueza? No bolso ou na atitude? Na atitude. A riqueza está na atitude, simplesmente. E então, se todos esses pensamentos, a gente os deixa. Eu já estava deixando avançar esses pensamentos. Eu já estava deixando avançar muitos desses pensamentos. E foi isso o que este programa educativo me curou. E eu já estava começando a dizer que era melhor comprar carros que economizassem gasolina. E então vamos no mecânico pedir que faça alguma coisa para diminuir o consumo. Faça qualquer coisa, meu irmão. E aí é onde começamos a dizer que é melhor viajar de carro, porque de carro se conhece mais. E nas casas começam a desligar as luzes e economizam energia. E que é porque é ecológico e Mentira! E começam a fechar as torneiras e as lâmpadas, não deixem nada ligado onde não há pessoas. Então começam a cortar tudo e acabam remendando as meias com uma lâmpada. Ou seja, fazem uma quantidade de temas interessantes. Pura atitude de pobreza. A solução para isso, diz Kiyosaki num livro que li, um livro que se chama O Manual para a Riqueza, um livro que não tenho visto muito por aí. É pequeno e se chama Manual para a Riqueza. E vim lendo ele de Buenos Aires a Bogotá e diz, todo o problema que temos que fazer é aprender a ganhar mais. É gerar mais. É aprender a gerar mais. É ganhar mais. É aprender a gerar mais. É ganhar mais. É aprender. E neste negócio, quando nos apresentam este negócio, cura este problema de vez. Porque o que faz este negócio é que começa a te educar a atitude. E quando te educa a atitude, começamos a ver a magnitude do negócio. E eu esta noite quero lhes deixar uma mensagem importante nessa primeira parte. Quando eu lhes contava do senhor que assentava tijolo e o outro que estava construindo a catedral, é o mesmo neste negócio. Este negócio o inventaram para que a gente tenha um negócio próprio. Este negócio o inventaram para que a gente tenha uma organização própria, um negócio próprio. E geralmente não um negócio pequeno, mas um negócio grande. Um negócio grande. Você verá se fica vendendo os produtos. Você pode fazer isso, é respeitável. Mas você verá se você constrói um negócio que te torne, no mínimo, diamante. Isso você decide com a atitude que você tenha. Então, com a permissão dos seus líderes, eu vou lhes contar algo que para mim me parece que é muito útil. Já o método de como o fazem, o consultam vocês com sua linha de patrocínio. Quem está de acordo comigo que o negócio é movimentar volumes de produtos? Ok, claro, em todos os negócios do mundo, nos pagam por movimentar volumes de produto. Neste, o problema é como o movimentamos. O problema e o grande que temos é a técnica para movimentar isso. Vejam o que acontece. Então, eu vou lhes contar nesta última parte como eu faço com um empresário para que entenda a dimensão do que está fazendo. Para mim, o que importa é que o empresário, primeiro, comece a mudar a atitude. Segundo, saiba o que está fazendo. Porque se o meu empresário entende que o que está fazendo é vender produtos, adivinham o que vai passar como vai passar a sua vida? Vendendo produtos. Mas se meu empresário acredita que está construindo uma organização de diamante, vai chegar a diamante. Isso é chave neste negócio. Então vejam o interessante. Eu digo para uma pessoa, vou te dizer exatamente o que temos que fazer. Temos que trabalhar em mudar a atitude para sermos empresários. Porque senão
Do contrário, você já teria sido empresário antes e você não é. Então vamos a trabalhar em mudar a atitude para ser empresários, para poder transformar o mundo que nos rodeia. Senhores, a atitude é a capacidade para mudar o meio em que você vive. Se você cultiva a atitude, adivinha a que ponto você chega? Chega a um ponto, as pessoas que estão normal na atitude vai e mostra o plano para alguém e diz: não, me disse que não. Vamos esperar para ver como reage. Hello! Adivinhem como ele reage? Péssimo. As pessoas que começam a transformar a atitude se encontram com a Maria, por exemplo, e lhe diz: Maria, temos que conversar. Quando posso ir na tua casa? Na quarta às 19 horas. Ok, na quarta às 19 horas vou te contar uma coisa. E lhe conta o negócio. E antes de tudo, eu decido que a Maria entre no negócio. Maria não pode decidir isso. Se tua atitude está correta, você decide quem entra e quem não entra. Por isso, eu decido para quem eu mostro o plano e para quem não mostro o plano. E ponto final. E então, por exemplo, eu decidi que Maurício e Pancho entrassem. Claro que corri um pouquinho atrás deles, mas eu já tinha decidido que se eu entrar. Por quê? Porque via neste negócio um excelente futuro para eles. E o estão tendo, não é verdade? Pronto. Por exemplo, um dia me encontrei num voo com um piloto, não amigo meu. Me cumprimentou e me disse: o senhor o que faz? Então eu lhe disse: pois eu nem sei direito. Não, eu não disse isso. Não, eu lhe disse simplesmente: vou a um evento agora na Argentina e daí vou para São Paulo. E depois volto para a Colômbia, e depois volto a Bogotá, e depois vou sabe lá onde, e termino no dia 11 de dezembro em Chicago. Estávamos aí porque ele também me contava que viajava muito, e pensei, eu acho que para pilotar um avião não é preciso uma má atitude. Você imagina que ele diga: isso como que vai cair, que medo. Sabiam vocês que os pilotos... Você quando viu que na Universidade Nacional da Colômbia dizem curso para aprender a pilotar um avião? Quando viu que na universidade ensinam como ser piloto? Vocês sabiam que eles são profissionais? E que profissionais? Por que não oferecem isso nas faculdades? Vocês sabiam que os pilotos, além da técnica, têm uma excelente inteligência emocional. Lhes dão um treinamento emocional impressionante, a tal ponto que lhe dizem: se esse troço cai, vocês vão para o céu tranquilos. E sabiam vocês que inteligência emocional é ensinado para quem vai para a guerra? Ou vocês acham que os mandam para o Iraque a estes garotos e lhes dizem: no caso de que sintam calor ou outra coisa, pois vocês voltam para cá de novo? Lhes dizem: vocês vão para a guerra e voltam aqui vitoriosos, ou os enterramos aqui com honras. Mas isso sim, lhes colocamos uma grinalda de flores impressionante. Adivinhem como se chama isso? Atitude. O que nos acontece neste negócio? Que nos dão este negócio e vamos lá fora mostrar o plano. Não, meu avião caiu. A mulher me mostrou a língua. A senhora me disse que será Emily, não? Me revirou os olhos, bateu a porta. Eu moro no norte, vim para o sul e falhou comigo. E além disso, eu sou do signo virgem, isso não me ajuda. Não. Percebem vocês o que temos que aprender? É a atitude. E quando mudem sua atitude, vamos ter um negócio impressionante. Vejam este senhor e a esposa. Vejam Hugo e a Pili. Vejam Edgar e Lucimora. Vejam os líderes que vocês têm. Os observem sempre, falem com eles e verão que eles nunca falam negativo. Porque têm uma atitude correta. Porque já levam uma década formando a atitude. Esses senhores vão para a guerra. Esses senhores vibram com este negócio. Esses senhores, se o negócio, quando uma pessoa tem uma excelente atitude, todo o negócio pode sumir. Porque se os outros não têm boa atitude, o que dizem? Me mostraram a língua, então vão embora daqui. Os que têm boa atitude ficam. E adivinham o que acontece? Voltam e constroem um negócio de novo. Voltam e recomeçam. Voltam e recomeçam. E por isso,
E por isso ter uma atitude correta é este tremendo, mas tremendo negócio que temos. Eu digo para o Gustavo, às vezes me dizem, José, quando você vem para Popayán? E eu digo, eu nunca. Quando eu fui embora de Popayán a Cali, eu era ouro. E as pessoas, os líderes que eu já tinha, me ligaram e me disseram, José, nós estamos um pouco desanimados e você não voltou mais, você foi embora daqui e aqui as pessoas não acreditam nisto. E eu lhes disse, olha, melhor saiam disso, não façam mais isso. É melhor que saiam disso e vão trabalhar em outra coisa. Tranquilos. Eu tinha certeza de que eu conseguiria as pessoas com quem eu queria trabalhar. E adivinha o que fizeram os de Popayán? Se tornarão esmeraldas e safiros. Mas se eu lhe digo, não, eu já vou aí ninar vocês, eu vou aí cada 3 dias. Não, que nada. Estaria lhes queimando a atitude. Isso é como se este senhor, o presidente dos Estados Unidos, manda os soldados lá e depois liga para eles e lhes diz, como vocês estão? Vocês estão sentindo medinho? Não, que nada. Ou morrem ou vencem. Ou morrem ou vencem. E já em 2 minutos lhes conto. Veja, nunca deixem de cuidar da atitude. É impressionante o importante que é cuidar da atitude. É impressionante o importante que é cuidar da atitude. A primeira recomendação, e eu fiz isso, eu deixei de assistir televisão. Eu vivia lendo todos os jornais. Eu vivia assistindo todos os jornais da TV. E eu fiz uma analogia entre o que é cuidar e não cuidar da atitude. Qual é o parque mais bonito aqui em Bogotá, Maurício? Parque Simão Bolívar? Vocês gostam? Que lindo. Vejam, o que há no Parque Simão Bolívar? Grama, árvores, lagos, pessoas lindas, crianças, sorvete, prédios bonitos e um sol espetacular. A vida toda, tudo o que há na nossa frente, vejam o que temos, o corpo que temos, a vida que temos, os amigos que temos. Se você tem um país, imagina o país onde vivemos. Não lhes parece bonito este país? Tremendo o país onde vivemos. Tremenda oportunidade que temos. Vocês não se imaginam o simples fato de estarmos vivos, o que isso significa. Vocês sabiam quantas pessoas estão mortas? Vocês não sabiam o impressionante que é somente estarmos vivos? O impressionante que é esta oportunidade, o impressionante que é este negócio.